Boa tarde, meus caros. Boa tarde, pessoal. E aí, como é que estão? Bom, então, hoje eu não preciso perguntar se vocês têm alguma dúvida com relação aos assuntos anteriores, porque a aula hoje é de exercício, né? Então, vamos logo para os exercícios, né? Então, deixa eu colocar aqui as listas anteriores, né? Com relação à lista de noções de lógica, tem alguma coisa que vocês querem perguntar? De conjuntos? Alguma questão dessas aqui? Tá tudo certo. Vamos lá, com relação ao capítulo de relações, dessas questões que eu mandei para vocês, tem alguma? Sim ou não? Deixa eu aproveitar e abrir também aqui o livro. Hein? Professor, eu fiquei meio na dúvida na última, porque o gráfico ficou meio borrado, eu não entendi direito. Na última. Essa aqui? Isso. Ah, então vamos lá. Nessa aqui, ele quer saber qual desses gráficos aí melhor representa o produto cartesiano, né? Então você tem que pensar no seguinte: vamos fazer essa questão aqui da seguinte forma. Deixa eu colocar o enunciado dela aqui em cima. Vamos fazer ela aqui embaixo. Então, ó, o conjunto A, ele é o conjunto que tem os números 1 e 3 meios. Isso não é o intervalo do 1 até o 3 meios, certo? É o conjunto que tem dois elementos, 1 e 3 meios, unido a o conjunto dos números reais, tais que x é maior do que 2 e é menor do que 3. Então, o conjunto A, se a gente for representar ele aqui, digamos que esse é o conjunto A, certo? Então, eu tenho um intervalo que vai do número 2, deixa eu botar aí embaixo, né? Do número 2 até o número 3, e tem ainda o número 1, aí tem o número 1 e tem o 3 meios. Beleza? Só que é o conjunto A, ó, ele é
Deixa eu tirar ele, ó, isso aqui, ó. Ele é como se fosse isso aqui, ó. Beleza? Tem esse número e esse intervalo. Certo? E o conjunto B é o intervalo do 1 até o 2, né? Então, vou botar aqui como se fosse o número 1 aqui até o 2. Esse é o conjunto B, esse aqui é o conjunto A. É como se tivesse todo mundo aqui no plano cartesiano, certo? Só que representado desse modo. Beleza? Então, o que vai acontecer? O produto cartesiano vai ser nada mais, nada menos do que esse segmento aqui. O que é esse segmento? É o conjunto de todos os pontos em que a coordenada x vale 1 e a coordenada y é algum valor que pertence ao conjunto B, tá certo? E aí aqui no 3 meios vai ter a mesma coisa. Vai ser esse segmentozinho aqui, ó. Aqui é o segmento formado por todos os pontos que tem coordenada x igual a 3 meios e coordenada y igual a um valor no conjunto B. Aqui o conjunto B é o intervalo de 1 a 2, né? E nessa parte aqui você vai ter isso, ó. Vai ser toda essa areazinha aqui, ó. Tá certo? Alguém pode estar se perguntando assim, por que essa parte aqui está pontilhada? Porque essa parte que está pontilhada são os pontos que teriam coordenada x igual a 2. Certo? Só que o 2 ele não pertence ao conjunto A, porque o conjunto A é o conjunto dos pontos que são maiores estritamente do que 2 e menores estritamente do que 3. Tá certo? Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Estamos sim, professor. Tranquilo? Então, desse modo, dos gráficos que nós temos aqui, ó, ele seria um desses três aqui. Provavelmente ele é esse daqui, ó. É porque de fato o desenho realmente tá ruim, né? Olhando bem, ele tá bem ruim. Porque você pode ficar na dúvida se é esse ou se é esse daqui. Mas eu creio que seja a letra B, porque é onde o tracinho aqui, ó, tá um pouco mais grosso, sabe? Indicando que esse é o segmento, é esse segmento aqui que eu vou destacar em laranja, ó. Certo? Tranquilo? E tem esse retângulo aqui, né? Que é esse nosso retângulo daqui, ó. Beleza? Então seria, no caso aí, a letra B, né? Certo? Ok, agora dá para entender melhor. Obrigada. Esse aqui não deve ser porque os pontos estão muito destacados, né? É como se fossem só os pontos que pertencem ao produto cartesiano e não é, né? Esse daqui é um retângulo completo, né? Do 1 até o 3 e do 1 até o 2 aqui no B também não seria. Tá certo? Esse daqui também não é, ó. Esse daqui também não é porque tá preenchida essa bordazinha aqui, né? Beleza? Pronto. Então, outra. Mais alguma nessa aqui de
de relações nessas questões de vestibular? Professor, eu fiquei com lá na parte de conjunto do capítulo 2. Se você puder. Conjuntos, capítulo 2, O vestibular, TA14. 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 Certo, está aqui. Qual foi o problema? Especificamente na letra C, na verdade. Aqui o que que tem? Essa afirmação aqui, ela é falsa, porque, ó, essa interseção vai dar conjunto vazio, concorda? Concordo. E conjunto vazio, ele sempre está contido em qualquer conjunto. Então, não é verdade que ele não está contido em A. Ah, tá certo. Eu me atrapalhei Beleza? exatamente com o sinal. Ok, Aqui perfeito. não é o símbolo de pertence, não. Aqui é o símbolo de não estar contido, né? Pois é, exatamente. Eu estava entendido que era não pertence. Aí Não. exatamente. O não pertence tá aqui, ó. A diferença, né? Pois é. Pronto. E, e, Então, e, e diga. na 10, professor, na TA10 desse mesmo capítulo, por que que TA10. a C, a letra C? Por que que é a letra C? Não, por que que a letra C é falso, na verdade? Então vamos analisar aqui primeiro, ó. Primeiro, quais são as opções aqui que são verdadeiras, né? Vocês concordam que essa daqui é verdadeira? Sim, porque o número 3 Sim. é de fato um elemento no conjunto A, né? Professor, até a 10. Até a 10. Até a 10. Eu estava viajando aqui, pensando que já estava na 10. Deixa eu colocar ela em evidência aqui. Então, deixa eu botar nesse outro formato aqui melhor. Pronto. TA10. Então, vamos lá. Os conjuntos aqui são todos diferentes e todas essas coisas são diferentes, né? E diferente de vazio, né? Então, vamos lá. Esse aqui, ele é verdadeiro, não é? Por quê? Ok, Porque, de fato, tudo que aparece aqui dentro desse conjunto é realmente um elemento no conjunto A, né? Então, a letra A é verdadeira, né? ok. A dúvida é por que que as outras são falsas, né? Então, esse aqui é Na falso verdade, eu por fiquei em quê? dúvida na letra C, na verdade, na C de casa. Tá, esse aqui é falso porque esse conjunto aqui não é um elemento no conjunto A, não é? Mas eu não Sim posso ou não? entender que isso é um conjunto formado pelo elemento A, não? Não, mas como ele está dentro de um conjunto, a gente vai olhar se ele é elemento aqui. Eu não posso assumir que ele é uma parte do conjunto A, por exemplo, do Não, conjunto não. A. A pergunta aqui é se ele é elemento, porque o símbolo que está aqui, ó, é o símbolo de estar contido. Então você tem que se perguntar se tudo o que está dentro desse conjunto é também um elemento nesse outro conjunto. Entendi. Claro, esse cara aqui, ele é um subconjunto do A? Sim, mas ele não é um elemento. Compreendeu? Entendi. Essa é a diferença. Pela mesma razão, ó, esse daqui também, essa letra B, ela também é falsa, porque embora esse cara seja um elemento dentro desse conjunto, que é um elemento no conjunto A, o B em si não é um elemento do conjunto A. Tá certo? Quem é elemento do conjunto A é o conjunto unitário cujo elemento é B. Ok, isso aí eu entendi. Fiquei em dúvida na C, realmente. Ok. Pronto. Professor, Diga. TA17, porque a B é falsa. Eu não entendi a B que é falsa. De conjunto.
Qual que você falou? PA 17. DA 17. Por que qual é falsa? AB. A D? B de bola. A B. Por que essa daqui é falsa? Isso. Então, sendo A e B dois conjuntos quaisquer, então é verdade que, se eles são diferentes, um não está contido no outro. Esse daqui é falso porque você pode ter o A contido em B. Só que aí você pode ter o B que não está contido no A. Compreendeu? Quando dois conjuntos são diferentes, é porque você pode ter um não está contido no outro, mas você não sabe dizer qual. Ah, entendi. Tanto pode ser o A não contido em B, como pode ser o B não está contido em A. Então, por isso que essa equivalência aí ela é falsa, Ah, entendi. Obrigada. certo? Professor, Todos veja entendem? até a 30, por favor. TA 30. Pronto, TA 30. Qual foi exatamente a dúvida nela? É porque, na verdade, eu não me lembro bem se eu fiquei. Eu acho que eu não encontrei nenhuma resposta certa, na verdade. E a que ele disse que é a letra B de bola. Ele disse que é a letra B. Eu não concordei com nenhuma, por isso que não marquei nenhuma, mas a resposta eu gabarito lá como a letra B de bola, que é verdade. Então, vamos lá. Ó. Queria até. Se eu Diga. examinasse todas as alternativas, eu preferiria. Então, vamos fazer ela aqui. Ó. Deixa eu desenhar essa coisa. Está aqui o conjunto B e o conjunto A. Então, vamos lá. Na letra A, o que é que nós teríamos? Primeira coisa, quem que é o complementar do conjunto B? Essa barra que ele está colocando em cima é para indicar o complementar, certo? Complementar com Ok. relação ao conjunto universo S. Então, vamos lá. O complementar do B seria o quê? Seria tudo isso aqui, né? Sim ou não? Sim. E quem que seria o complementar do conjunto A? O Tudo complementar do exceto A. conjunto A, isso, aí eu vou colocar aqui numa outra cor. Seria tudo que não está em A aqui, ó. Beleza? Dá para perceber a interseção entre os complementares aí? A interseção entre os complementares ficou essa região um pouco mais verde aí, não é? B A região um menos pouco A, mais né? clara. Não, essa região mais verde aqui, ela é, na verdade, B menos o A. B, exatamente, o B menos A. Essa parte verde mais clara, ela é o complementar de A interseção com o complementar de B, não é? Exato. Repare que essa interseção aqui, ela é exatamente o complementar do B, não é? Sim ou não? Se eu tirar aqui, ó, Sim. ó o complementar do B, Sim. não é? Então veja que do que a gente fez aqui, a resposta correta é a letra B, de fato, né? Sim ou não? É verdade. É a letra B. E aí, mas aí beleza. O que é que seria, então, por exemplo, isso aqui? A união entre o complementar de A e o complementar de B seria, na verdade, toda essa parte verde, tirando isso aqui, ó. Isso não estaria, né? Então Professor, mas. não daria o conjunto S, não daria o conjunto S todo, né? Porque ficaria faltando esse pedaço. Professor, mas volte aí, por favor, porque a letra B de bola. Ó, graficamente a gente está vendo isso, ó.
Esse é o complementar de B, certo? Certo. Aqui é a interseção entre o complementar de A e o complementar de B. Essa parte aqui, ó. Não é? É. Então tá dando a mesma coisa, não tá? Não, mas não dá o conjunto B, não. Não, dá o conjunto complementar de B, Ah, tá certo, exatamente. Perfeito. né? Que é exatamente a letra B, né? Ah, tá certo. A interseção dos complementares está dando o conjunto complementar de B, né? Ah, tá certo. Se eu tiver falado B, deve ter sido. Eu falei errado. Beleza, então. Obrigado. Tranquilo? A interseção entre os complementares de A e B, ó, tá dando o próprio complementar de B que a gente já viu, né? Não dá vazio. Também não dá o próprio B, dá o complementar do B, certo? E esse daqui também é falso, porque na verdade é o complementar do B que vai estar contido no complementar do A, né? Não é isso? Exato. Pronto. E então, Professor, diga. de lógica, TA4, Lógica TA4. a minha resposta sempre dava M mais 4. Aí eu não entendi por que deu M menos 4. Por que que deu M menos 4 e não M mais 4? É, Então vamos lá, você tem em um baile AR rapazes e M moças, um rapaz dança com 5 moças, o segundo rapaz com 6 e assim sucessivamente. O último rapaz dança com todas as moças. Tem-se então uma dessas opções, né? Veja, que na verdade aqui você vai fazer o seguinte, você vai meio que fazer uma correspondência. Vamos voltar para esse formato aqui de novo. Você vai fazer uma correspondência entre, digamos assim, se você fosse enumerar os rapazes, né? Rapazes. Se a gente fosse enumerar eles, a gente começaria enumerando dos 5. Se eu enumerar assim, né? O que dança com 5 moças, eu vou chamar ele de número 5. Aí vai ter o que dança com 6, vai ter o que dança com 7, vai ter o que dança com 8. E assim sucessivamente, até que o último dança com M moças, né? Certo? Então, ó, essa quantidade aqui de pontos ao mesmo tempo é igual a R, né? O número de pontos aqui, sim. e M é o número de moças, né? Então, se você fosse fazer agora uma enumeração das moças, né, chamando a primeira moça de 1, a segunda de 2 e etc., então você teria aqui, ó, por exemplo, você teria tipo a moça número 4, número 3, número 2 e número 1, certo? E aí é como se essa quantidade aqui fosse a que está fora dessa lista aqui, né? Tipo, aqui, ó, não tem nenhum rapaz que dance com 4 moças, não tem nenhum que dance com 3, não tem nenhum que dance com, com 2 e não tem nenhum rapaz que dance com uma só, né? Ah, Certo? agora eu entendi. Então, ao mesmo tempo, ó, todos esses pontos aqui, ó, correspondem à quantidade total de moças, enquanto que todos esses pontos aqui correspondem à quantidade de rapazes. Então, veja que a diferença entre essas quantidades é igual a 4. Essa é uma forma de raciocinar, certo? Você pode pensar de algum outro jeito, mas eu estou imaginando assim. Essa quantidade de pontos total aqui é o total de moças, e essa quantidade de pontos aqui
É a quantidade de rapazes, né? Agora eu entendi que eu tinha feito um raciocínio totalmente errado. Eu tinha colocado como se fosse uma progressão. Aí dava M mais Ah, 4. eu não pensei assim se daria para fazer usando progressão, mas de fato, analisando desse modo que eu fiz aqui, a Tá resposta certo. é m menos r igual a 4, né? Que é a letra C. Obrigada. Todos os demais aí entenderam mais ou menos como que foi que eu pensei? Claro que você pode ter pensado diferente. Não tem nenhum problema, certo? Então, outra questão. Essa TA6, o senhor pode explicar? TA6. Essa TA6 eu acho ela legal porque ela é uma aplicação direta daquelas coisas que a gente já viu sobre condicional, né? Aqui você tem um condicional que é se x igual a 3, então y é igual a 7. Então, aqui é como se eu tivesse uma proposição P e aqui uma proposição Q. Tá certo? Beleza? Beleza? E aqui você tem que analisar o seguinte, ó. Essa proposição aqui, ela seria o quê? Ela seria se não P, então não Q. Você teria isso, né? Deixa eu ir escrevendo que é melhor. Deixa eu colocar ela na tela aqui de volta. Vai. Deixa eu fazer um ajuste aqui rapidinho. Pronto. Então veja só. Se P for a proposição x igual a 3, Q for a proposição x igual a 7, a proposição do enunciado aí é se Y P, igual a então... 7, professor. Y igual a 7. É y igual a 7. Então a proposição original, ela é se P, então Q, né? Nessa letra A, o que é que você tem? Você tem não Q, aliás, você tem não P, se não P, então não Q, né? Sim ou não? Sim, professor. E aí o que acontece é que, se isso daqui for verdade, isso daqui pode não ser, né? Seria verdade se fosse o contrário, eu acho. Não é? Se Que aí fosse se seria não P, se isso, não Q, então P. que é a contrapositiva, né? Não é isso? Isso mesmo. E essa contrapositiva, ela está aqui. A contrapositiva está na letra C, ó. Sim ou não? Sim, professor. Está aqui, ó. O não que, se não que, então não P. Então, a letra C vai ser a alternativa correta nessa questão, porque, pelo menos eu imagino que o que você pode concluir aqui, isso daqui é logicamente equivalente ao que está dito na letra C. E eu acho que é nesse sentido que ele está perguntando assim: pode-se concluir que. Aí vai ser a letra C, porque é a única afirmação dentre as que estão aqui que é logicamente equivalente à afirmação que foi colocada originalmente. É porque eu estava pensando só na negação, aí eu não levei em consideração a contrapositiva, por isso que eu não entendi. Entendi. Tá certo. E essa daqui, ó, a letra B, se, ela é se que, então P, né? A letra B. A letra D tem nada a ver com, tem nenhuma relação com a afirmação original, né? Porque
está colocando se x igual a 5, então y igual a 7. Então, nada a ver com a questão original, né? E nenhuma das conclusões acima é válida, não deve ser verdadeiro também, porque, segundo a forma como a gente está interpretando, né, o que ele quer da questão, a letra C é a alternativa válida, né? É isso? Sim ou não? Isso. Então, outra questão. Professor, tem como você fazer até A 242 do capítulo 10 em funções compostas? Em funções compostas do 10, TA 240 aí? 242. Eu fiquei um pouco confuso porque ele achei meio estranha a proposta da questão, mas fiquei um pouco perdido. Entendi. Então, vamos lá. Nessa questão, é o seguinte, ó, ele tem... foram dadas duas funções aqui, certo? Duas funções. Então, eu vou representar essas funções de outro jeito aqui. Vamos lá, ó. Você vai ter uma função que ele chamou de m e uma outra que ele chamou de n, certo? Em primeiro lugar, vamos determinar quem é o domínio da função m. Quem é o domínio da função m? É um conjunto que tem aí. Ele tem o zero. Deixa eu colocar só os números, né? Tem o zero. Tem o 3. Tem o 3 quartos. Eu vou colocar numa ordem crescente aqui. Tem o 3 quartos. Tem o 3 e tem o 12, né? E tem o 2 E o ainda, né? 2. Tem o 2. Tem o 3 e tem o 12. Beleza? Como ele não especifica aqui contradomínio, a gente vai considerar que o contradomínio é o mesmo conjunto imagem dela aqui, né? Certo? Certo, professor. Porque ele deu as funções aí em termos de relação, né? Não é? Então vamos lá. Quais são as imagens aqui? A gente vai ter o zero também. A gente vai ter o zero. Vai ter, depois do zero, vem um nono. Depois tem o 5 e só, né? Não é isso? É só isso, eu acho. Pronto. Então, vamos colocar aqui. O 3 está associado com o 5. O 3 quartos está indo no zero. 3 quartos no zero. Que mais? O 2 está indo no 1 nono. 2 no 1 nono. O 12 vai no 5. E o 0 vai no 0. Tranquilo? E agora eu tenho a função n. Tá certo? Na função n, vamos colocar aqui quem que é o domínio dela também, né? Vamos lá. Quem é o domínio dela? O domínio da n é o zero. Tem o zero. Tem um nono. Tem o 5 e tem o 6. E na imagem nós temos o zero. A gente tem o zero, tem um quarto e tem o 2, né? E só, né? Então, a função n, ela está levando 5 no 2,
0 no 0, 6 no 1/4 e 1/9 no 0. Então veja que a gente tem umas coisas comuns aqui, ó. Nas imagens da M, nós temos 0, 1/9 e 1/5, e 1/9 e 5. E no domínio da N, a gente tem justamente 0, 1/9 e 5. Né? Então vejam que eu posso fazer a composição N composta com M, concordam? Concordam que eu posso fazer? Porque Sim, ó, professor. o 0 iria no 0 pela M e pela N o 0 iria no 0, né? Então a composta pode ser feita. Beleza? O 3/4 iria no 0, o 0 iria no 0, o 2 iria no 1/9 e 1/9 iria no 0, 3 iria no 5, o 5 iria no 2, o 12 iria no 5, o 5 iria no 2. Então, N composta com M é uma função que existe. Sim ou não? Sim. Então, ó, se a gente começar a examinar as alternativas, as afirmações aqui, nós temos ó, que essa alternativa 1, Professor, ela repita, por é favor, essas falsa. conclusões. Repita essas conclusões, por favor. O quê? Por que N composta com M está definida? Por que existiria? Porque você consegue ó, associar todos os elementos daqui com um elemento daqui, concorda? Porque, por exemplo, ó, o 0 iria no 0 e 0 iria no 0. Então, o N composta com M aplicado no 0 vai dar 0. Tranquilo? Sim ou não? O Ok. 3/4 também iria no 0, que depois iria no 0. Certo? O 2 iria no 1/9, que depois iria no 0. E assim por diante. Ou seja, isso aqui está definido em todos esses elementos. É um dos requisitos para ser uma função, né? Ela não tem que estar definida em todo mundo aqui? Se olhar isso como sendo um conjunto A, aqui um conjunto B, aqui um conjunto C, um conjunto D. Se eu quiser criar uma composição como função que sai de A e chega em D, ela tem que estar definida em todos os elementos de A. E ela está. Além disso, todo elemento de A vai estar relacionado a um único elemento no conjunto D, né? Beleza? Sim ou não? Então, essa composição aqui existe como função. Não é isso? Então, ó, dessas afirmações aqui, ó, essa afirmação aqui, ela é falsa. Né? Então, ó, o item 1, ele é falso. O item 2, ele é o quê? É verdadeiro. Ele é falso. Sabe por quê? Falso também. Porque se você fizer M composta... Ah, quer dizer, né? Desculpe. Agora foi eu que me confundi. O item 2 ele é verdadeiro, porque de fato a função a composição M composta com N não existe essa função, certo? Então o item 2 ele é verdadeiro. Beleza? Por que a composta M composta com N não existe? Porque a função N,
pegaria, por exemplo, o número 6, levaria no 1/4, e a função m não está definida no 1/4 para poder levar em alguma coisa. Beleza? Então, Professor, de fato, essa composição aqui não existe. assim, o domínio do N, não, o contradomínio do M não precisa ter todos os elementos do domínio do N, não, né? Para poder fazer. Não, não. Na verdade, basta que... Na verdade, para você fazer a composição de duas funções, basta que a imagem dessa esteja contida no domínio da outra. É que o livro, quando a gente tá olhando lá no livro, né, para ele definir composição, ele faz assim: pegue F de A em B e G de B em C, né? Mas esse conjunto B, ele não precisa ser, ao mesmo tempo, domínio da função G e contradomínio da função F, não. Basta, na verdade, você ter o seguinte, ó: F, uma função de A em um conjunto B', e o domínio da B ser um conjunto, a G ser uma função de B em C, onde B' está contido no B, certo? Basta isso para que você possa fazer a composição, né? Sim, Tranquilo? entendi. Tá certo, então. Na verdade, não é nem B' está contido em B. Basta que chegue em um certo B', mas que a imagem da função f esteja contida no conjunto B. Porque é o que você precisa, né? Porque quando você faz G composta com F e aplica num X, você vai ter G de F de X. Então, isso aqui é o que precisa estar no domínio da função G. Você não precisa ter o contradomínio todo contido, né? Basta que as imagens da F pertençam ao domínio da G para que você possa fazer G de F de X. Tá certo? Tá certo. Então, ó, só voltando aqui, por que que essa composição aqui não existe? Porque, por exemplo, o número 6 seria levado no 1/4 e 1/4 não pertence ao domínio da M. E aí não existiria M aplicado a 1/4, né? Tá certo? Então, M composta com N, não existe essa função. E como o 2 aqui está dizendo justamente que não existe a função M composta com N, então o 2 aí é verdadeiro, né? Tranquilo? O item 3 está dizendo que M é uma função bijetora de R em R. E isso é falso, né? Isso. Né? Porque aqui ele definiu exatamente, né, quem é a função M completamente, né? E os elementos que estão no domínio não é o conjunto de todos os números reais, né? E E nem tampouco, ela é objetora, né? e mesmo que fosse, nem seria objetiva, né? Porque ela não é injetiva, né? Ah, Porque ela tem elementos diferentes associados a um mesmo, né? Tranquilo? Então, o 3 é falso, né? 3 é falso. E o 4? O 4 a função m composta com n composta com m não existe. Por que que não existe? Professor, não tá aparecendo, não. Ah, sim, o item 4, né? Desculpe. Pronto, tá aqui. Por que que não vai existir? Porque lembram que quando você faz composição de funções, de três funções, a composição ela é associativa, né? Isso daqui é igual a isso, ó. Não é isso? Sim.
Só que essa daqui não existe. Aliás, essa não, né? Essa daqui é que não existe, né? Essa daqui não existe. Então, ó, a composição entre uma função e outra que não existe não pode ser igual à composição de duas funções que existem, né? Porque essa daqui existe e essa daqui também. Então, essa composição aqui existe, digamos assim, né? Compreende? Então, para essas funções aí, ó, esse lado aqui e esse lado aqui sequer podem ser iguais, né? Então, a composição entre essas três não pode existir, né? Porque se existisse, você teria uma igualdade entre a composição de duas que existem com a composição entre uma que existe e uma que não, né? E se essa daqui não existe, não existe a composição, né? Não pode existir. Certo? E aí, como o item 4 está dizendo, a função m composta com n composta com m não existe, então ela é uma afirmação verdadeira, né? Então, 4 é verdadeira. Tranquilo? E a 5 está dizendo que todas as afirmativas anteriores são falsas. Isso é falso, né? O item 5 é falso. Porque não é verdade que as anteriores são todas falsas. Existem umas que são verdadeiras também. Não é isso? Isso, professor. Então, qual vai ser a alternativa correta aqui? Alternativa B. Somente duas estão corretas. Exatamente, certo? Somente duas das afirmações que foram feitas são corretas, né? São verdadeiras. Entendi. É porque eu não tinha pensado em fazer o diagrama de Venn para facilitar a visualização. Eu estava perdido com a... Eu fiz o diagrama porque eu acho que ilustra melhor, né? E é uma coisa que vocês podem fazer, porque como as funções foram dadas aqui completamente, né? Ela deu todos os pares ordenados, você consegue representar bem aí quais são as funções, né? De fato fica bem melhor do que ficar só olhando, tentando ver o... Eu acho que fica melhor mesmo. Valeu, professor. Tá, então vamos lá. Outra. Mais questões. Ó, aula de dúvida, aula de exercícios, dúvidas, principalmente dúvidas, né? Nada. E dentre as questões que são lá dos capítulos, tem alguma? Tudo tranquilo, eu acho. Alguém aí com alguma dúvida? Tá, eu vou fazer assim então, vamos lá. Dessa lista aqui, dessa lista do capítulo 1, tudo ok. Dessa lista aqui do capítulo 2, só me perguntaram por uma, tá tudo ok, diga. O Fabiano, ele pediu aqui no chat, ele pediu para você fazer a TA 76. Eu vi agora. Eu só não sei de qual lista é. TA 76. Deve ser do capítulo 5, essa aqui. Essa daqui é Fabiano. Pronto. Qual disse que é essa, né? Porque agora eu estou olhando o chat aqui, que eu não estava olhando para ele. Então vamos lá. Qual dessas não representa uma função?
Primeiro eu tenho que observar uma coisa aqui que é o seguinte, ó. Como ele desenhou os planos cartesianos desse modo, eu estou pensando em y como sendo função de x. Tá certo? Se você pensar em y como função de x, o único desses gráficos aqui que não representa uma função é o da letra E. Por quê? Porque quando você traça uma reta vertical aqui, ó, essa reta vertical está cortando o gráfico em 2 pontos. Isso significa o quê? Que você tem pelo menos um valor de x associado a 2 valores de y distintos. E se y fosse função de x, para cada x você deveria associar um único y, concorda? Entendeu agora, Fabiano? Pronto. Agora, a rigor, assim, né? Se não fosse o fato de que a gente está considerando y como função de x, mas que a gente pudesse ter também x como função de y, até essa letra E também seria gráfico de uma função. Mas aí seria gráfico de uma função em que você tem o x em função do y, tá certo? Mas, olhando como y em função de x, apenas a letra E não seria o gráfico de uma função. Beleza? Então, nesse caso, uma parábola que está meio que voltada, que tem meio que o eixo de simetria para o eixo de simetria horizontal, também poderia ser considerado como uma função? Sim. Não sei se eu expliquei certo. Só que o x é que estaria em função do y e não o contrário. Entendi. É porque eu estava estudando isso num livro de pré-cálculo, aí eu pensei que eu poderia que considerava apenas como uma relação e não poderia considerar como uma função. Isso daqui, ó. Isso daqui. Se aqui é o eixo x e aqui o eixo y. Se isso daqui for uma parábola, né? Digamos que a parábola é essa aqui, ó. X igual a y ao quadrado. Isso é uma relação? É. Certo? É. Beleza? É uma relação. Agora, se ela é função ou não, aí depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Se aqui, por exemplo, um conjunto A e aqui o conjunto B, isso daqui vai ser uma função de B em A. Entendi agora. Mas não de A em B. Oi. Professor, eu peguei o fone agora. Professor, porque é o seguinte, a minha dúvida que não era função, porque assim, eu já estava notando, que eu estava assistindo um capítulo, que o senhor não chegou a dar função quadrática, certo? Isso. Só foi a primeira função, linear. Aí eu notei na minha cabeça que a alternativa era a função B, porque ela está inversa, não é isso? E tipo, não existe. Não, mas ela não está inversa. Ela está assim, ó. Ela está assim, na verdade. Cabeça para cima, né? Ela tá assim, né? É porque, na verdade, é como se ela fosse o gráfico, na verdade, assim, ó. Y igual a menos x ao quadrado. Beleza? Pensei que era... Professor, Isso seria a letra B. Diga. devemos explicar a próxima, a TA77? TA77, pronto. Na TA77, ele está dizendo aqui, ó, que o domínio da função é R asterisco, R mais asterisco, né? Então, no domínio da F, não tem o zero, né? E não tem os negativos, só tem os caras que são positivos. Beleza? Então, só analisando o domínio da função f, isso já elimina a letra B, já elimina a letra A, já elimina a letra D, né? E também elimina a letra E. Porque ó, na letra E, o zero ainda está, né? Eu achava que era essa. Não é isso? Mas só que outra coisa também, né?
pela forma como ele desenhou o plano cartesiano aqui, ó, essa letra E nem seria um gráfico de uma função, né? Mas tudo bem, né? Mesmo que fosse uma função, o zero estaria no domínio, né? E não tá, porque o domínio aqui é R mais asterisco. Concordam? Então veja que essa questão tem um monte de alternativa que, se você olhar apenas para o domínio da função, já eliminou todas. Só ficou a letra C, né? Não é isso? Sim, realmente. Professor, a Ana está Pois é. pedindo a Ana, TA13. TA13. TA13 deve ser do quê? Do capítulo 2, né? TA13, capítulo 2. Então vamos lá, ó. Vamos dar um destaque na questão, né? TA13. E deixa eu fazer um ajuste aqui para ficar só a questão mesmo, né? Pronto. Pronto, TA13. Você tem um conjunto, um subconjunto X de números naturais. Um subconjunto X de números naturais contém 12 múltiplos do 4, 7 múltiplos do 6, 5 múltiplos do 12 e 8 números ímpares. O número de elementos de X é... Então, vamos lá. O conjunto X, ele vai ter que ter 12 múltiplos do 4, né? Tem 12 do 4, 7 do 6, 5 do 12 e 8 números ímpares. Então, primeiro a gente tem que pensar uma coisa, porque eu acho que essa questão ela tem um problema, que é a seguinte, ó. Se você fizer uma lista dos 12 múltiplos do 4, primeiro, você não sabe quais são os múltiplos, né? Concorda? Professor, concordo. Né? Você não sabe quais são os múltiplos. Ele só disse, ó, tem 12 múltiplos do 4, mas eu não sei quais são os múltiplos do 4. Pode ser, por exemplo, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e por aí vai, né? Pegando na sequência, mas você pode sair pulando, né? Você pode pegar o 4, pode pegar o 16, pode pegar o 40, pode pegar o 400, o 4000 e por aí vai. E fazer uma lista com 12 múltiplos, tá certo? Não é? Pode repetir? Os 12 múltiplos do 4 que ele está dizendo que existem no conjunto X aqui, ele não está dizendo quais são. A gente não tem como saber quais são esses 12 múltiplos. Sim ou não? Eu posso pegar o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24 e assim sucessivamente. Tá certo? E pegar 12 deles. Né? Os 12 primeiros. Mas eu posso pegar, por exemplo, só o 4, o 40, o 400, o 4000, o 40.000. Sim ou não? São todos múltiplos do número 4. Eu posso pegar 12 deles. Tá certo? Mas esses mesmos números, ele também tem os múltiplos de 6 e de 12, né, professor? Isso. Então, onde é que eu quero chegar com esse negócio de a gente não sabe quem são os múltiplos do 4? É porque eu não sei se vai ter algum desses múltiplos do 4 que também são múltiplos do 6. Porque existem, né? Por exemplo, o 24, ele é múltiplo do 4 e é múltiplo do 6 também. Sim ou não? Sim, inclusive do 12 também. E inclusive do 12. Tá certo? E do 8 também.
E do Ah, não. 8, mas só que o 8 é 8 Mas números ímpares, né? É, 8 números ímpares. Então, ó, eu sei que o conjunto X, o número de elementos dele, eu sei que vai ter 8 números ímpares, porque nenhum número ímpar vai ser múltiplo de 12, vai ser múltiplo de 6 e vai ser múltiplo de 12, né? Porque todos os múltiplos do 4, todos os múltiplos do 6 e todos os múltiplos do 12 são números pares. Tá certo? Então eu já sei que o conjunto X tem no mínimo 8 elementos. Concorda? Sim, professor. E aí a outra parte é onde a gente tem problema, né? Porque no conjunto dos múltiplos do 4, do 6 e do 12, você pode ter interseção, né? Por exemplo, o 24 é um cara que está tanto nos múltiplos do 5, como nos múltiplos do 6, como nos múltiplos do 4. Aí é onde vai entrar. Se a gente pensar no conjunto X como o menor conjunto que tem essas propriedades, certo? Se eu pensar no conjunto X como sendo o menor subconjunto de números naturais que tem 5 múltiplos do 12, 12 múltiplos do 4 e 7 múltiplos do 6, aí vai dar um resultado. Tranquilo? E se eu pensar no conjunto X como sendo um conjunto que tem 12 múltiplos do 4, 7 múltiplos do 6, que não é nenhum desses outros 12, e 5 múltiplos do 12, que não está em nenhum desses outros que eu já peguei, eu teria um conjunto que tem quantos elementos? Eu teria um conjunto que tem os 12 múltiplos do 4, tem os 5 múltiplos do 12 e os 7 múltiplos do 6, que daria 19, 24, né? 24 com os 8 daqui daria 32, né? E aí seria a letra A a resposta. Concordam? Professor, Diga. eu vi na internet que ele pegava que como o 12 é múltiplo de 4 e 6, aí em comum ele tinha 5 múltiplos entre eles, aí sempre diminuía 12 menos o em comum, que era 5, aí ficava 8, 5 e 7 mais 2, dava 22. Isso. Isso é uma resposta possível também. É por isso que eu estou dizendo assim, ó, que nessa questão a gente tem esse pequeno problema na questão. Porque ele E só de fala várias aqui, ó. formas, né? Porque você poderia ter duas respostas possíveis aqui, do meu ponto de vista. A gente está fazendo análise crítica da questão, certo? Ela pode ter um problema de enunciado mesmo. Devia ser o menor número de elementos de X, na verdade, né? A pergunta devia ser essa, né? E se fosse o menor número de elementos de X, aí sim. Aí a gente pensaria no conjunto X com a menor quantidade possível de elementos que tem todas essas propriedades. Professor, o senhor pode explicar de novo o seu raciocínio? Então, o meu é o seguinte, ó. Você concorda que nenhum desses 12 múltiplos do 4 pode ser um desses 7 múltiplos do 6? Sim, professor. Eu poderia pegar, né, múltiplos de 6 que não são múltiplos do 4. E eu poderia pegar múltiplos do 12 que não são múltiplos de 6 e múltiplo do 4. Se bem que, peraí, agora que eu percebi uma coisa, né? Todo múltiplo do 12 é múltiplo do 4, na verdade, né? Exatamente. E 12 também é múltiplo de 6. Isso, e também é múltiplo do 6, né? Verdade. Agora você poderia ter nenhum múltiplo do 4 sendo múltiplo de 6, né? Isso poderia, né? Então a gente teria 19 e tirando esses 12 aqui, né? Na verdade, esses 12 aqui poderiam já estar contidos nos 19 aqui, né?
Aí É daria outra. 27, que é a outra resposta. Aí ferrou, hein? Aí no caso, se for Enfim, né? considerar a menor quantidade, daria 20 mesmo, mas não dá, Então, enfim, não dá pra saber. essa questão tem um problema de enunciado, né? E agora eu lembrei por que foi que eu botei ela na lista, né? Justamente por causa disso. Porque é um tipo de questão em que depende de qual é a análise que tem que ser feita, né? Então, na verdade, a gente nunca teria o 32 como resposta, né? 32 como resposta a gente não consegue ter, não. Professor, eu acho que 22 seria uma resposta possível também. Sim, É poderia porque, por ser. exemplo, o múltiplo de 12 está aí na interseção dos múltiplos de 4 e 6, né? Seriam 5, E, né? isso, exatamente. Aí sobraria múltiplo de 6, aí sobraria 2, né? Para os Hum, múltiplos de 6 e sobraria 7 para os múltiplos de 4, né? hum, uhum. Tá, Múltiplo não, apenas de tá, 4, né? isso. Sobraria 7. Porque, Aí você somando 7 mais 5 mais 2, né? Daria 14, mais 8, 22, né? isso, poderia Seria uma ser. resposta possível, né? Poderia ser até 20. Porque dentre todos os 7 múltiplos do 6, todos eles poderiam ser múltiplos do estaria aqui, poderia estar aqui também, né? É porque existem 5 múltiplos de 12, né? Então, a interseção de 6 e 4 Mas, seria 5, né? mas é assim, ó, todos os múltiplos do 12 já estão contidos dentre os 12 múltiplos do 4. Porque todo múltiplo do Não 12 é é isso? múltiplo do Então, 4. sobraria apenas 7, que seria apenas múltiplo de 4, né? Professor, mas acontece que 12 múltiplos de 4, no máximo eu estou cobrindo 48 números, digamos. E 5 múltiplos de 12, eu estaria cobrando até 60, uma distância de 60. Então, não necessariamente os 12 múltiplos de 4 estariam dentro dos 5 múltiplos de 12, não, entendeu? Então, eu vejo, Não, sinceramente, eu não, vejo dessa eu forma. Em vez entendi, do múltiplo Aí eu de 12, encontrei com seria essa eu resposta entendi, seria por 22 aqui, também. né? eu entendi o que você quis dizer, mas veja só, se você tivesse 12 múltiplos, 5 múltiplos do 12, que não é nenhum desses 12 múltiplos do 4, a gente teria o seguinte problema. O conjunto X teria mais de 12 múltiplos do 4, porque todos os múltiplos do 12 são múltiplos do 4 também. Compreendeu? Então, nessa questão aqui, Perfeito. ó, necessariamente, esses 5 múltiplos do 12 já estão dentro desses 12 múltiplos do 4, porque se não tivesse, você teria obrigatoriamente mais de 12 múltiplos do 4. Compreendeu? Como também é válido para, o conjunto, para os múltiplos de 6, então, Também. Também. Se tecnicamente, tivessem, se acho que a tivesse resposta 12, mais correta seria o 22. se tivesse algum múltiplo do 12 que não está na lista desses 7 múltiplos do 6, você também teria problema. Né? Porque aí, se tivesse algum múltiplo do 12 que não é nenhum desses múltiplos do 6, você teria obrigatoriamente ter que ter mais de 7 múltiplos do 6, porque todo múltiplo do 12 também é múltiplo do 6. Não é? Perfeito. Agora, resta a comparação entre os 12 múltiplos do 4 e os 12 múltiplos e os 7 múltiplos do 6, né? Esses dois conjuntos poderia ter como interseção apenas esses 5 múltiplos do 12, né? E o resto não, né? Sim ou não? O
Pois é. Agora, é muito estranha essa questão mesmo, né? Mas a intersecção dos múltiplos de 6 com os múltiplos de 4 deve ser necessariamente esses 5 múltiplos de 12, não? Porque, porque a intersecção dos dois conjuntos números que são múltiplos de 4 e 6. Como eles são múltiplos de 4 e 6, ele é múltiplo de 12 também, ao mesmo tempo. Se for múltiplo do 6 e múltiplo do 4, necessariamente é múltiplo do 12? Porque se é múltiplo de 4, então é da forma 4 vezes k, sendo k um número natural. Se é múltiplo Isso. de 6, então Seria isso, né? é. Como a intersecção é o conjunto dos números que está nos dois conjuntos, ou seja, é múltiplo de 4 ele é múltiplo de 4 e múltiplo de 6. Então, tecnicamente, eu não sei se estaria certo, mas pelo que eu organizei na minha cabeça, ele seria mais ou menos, seria tipo, meio que a multiplicação da representação desses elementos aí. Não, É porque eu não não, sei explicar, mas eu entendi. Acho que não. Aí, no caso, professor, teoria não gosta dessa questão? Já que ela foi elaborada? É, eu tô começando a achar que sim, viu? Mas, é porque eu tenho meio com dificuldade de explicar, porque na minha cabeça eu sei organizar mais ou menos o que acontece, só que eu não sei explicar direito. Eu tenho um pouco entendi. de dificuldade na parte da explicação, mas Eu entendi. É, se a gente escrever, vamos fazer assim, né? A são são os múltiplos do 4, né? Múltiplos do 4. Conjunto B, múltiplos do 6. Vou escrever assim, certo? Só para simplificar. Aí o conjunto C, múltiplos do 12, né? Certo? A gente sabe que o certo. conjunto C está contido aqui, né? Isso é verdade sempre, né? Uhum. Porque todo múltiplo de 12 é um múltiplo de 6 e também é um múltiplo do 4, né? Então, na verdade, a quantidade de elementos que existem no conjunto X. É porque a pergunta é assim, ó, será que existe algum elemento que não está aqui e que também não está aqui? Porque isso tudo aqui vai estar contido na união também, né? Vai estar contido na união. Será que existe algum elemento que não seja múltiplo de 12, mas que seja múltiplo do 4 ou múltiplo do 6? É tipo pegar o próprio 4. O 4 não é múltiplo de 6. É, o próprio 4, né? 4 não é múltiplo de 6 e não é múltiplo de 12. 4 seria um cara que está aqui e não está nem aqui, né? Além desse, não teria o 8, por exemplo,
O 8 também é um cara que é múltiplo do 4, mas não é múltiplo do 6 nem do 12. Né? Sim ou não? Sim. Pronto. Dentre os que são múltiplos do 6, a gente teria o 6 que não é múltiplo do 4 e não é múltiplo do 12 e só, né? Porque o próximo múltiplo 18. dos, o próximo múltiplo, o 18. O 18 não é múltiplo do 4, né? E nem do 12. E pode ficar intercalando. Olha aí. Dezoito. Ó, o 30. O 30, por exemplo, não é múltiplo de 12, não é múltiplo do 4, mas é múltiplo do 6. Né? Isso. Que mais? Se eu botar 21 vezes 2, 42. 42 também é múltiplo do 6, mas não é múltiplo do 4 e nem do 12. Sim ou não? Sim, professor. Então veja que vamos tentar montar a melhor lista possível, né, de elementos para o conjunto X. Então eu já teria aqui, eu preciso ter 7 múltiplos do 6, né? Eu consigo 7 múltiplos do 6 que não são múltiplos do 12 e nem é múltiplo do 4. Devo conseguir, né? Porque todo múltiplo de 6 é o quê? É múltiplo de 3 vezes 2, né? Se eu sair colocando aqui um número ímpar, por exemplo, eu botei o 7, se eu botar o 9, 27, 54. 54 é múltiplo do 6, né? Mas ele não é múltiplo do 4, né? Porque para ser É não, múltiplo do professor. 4, você tem que conseguir dividir ele por 2 duas vezes, né? E não consegue. E nem é múltiplo do 12 também, né? Não, professor. Porque para Então, ser, porque para ser divisível por 12, eu vou dividir por. Para poder ser múltiplo de 12, também teria que dividir por 2 duas vezes. Já que o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. isso, isso. Porque o 12 é isso aqui. Tem que dividir por 2 duas vezes e por 3. Eu acho que a gente consegue fazer uma lista com 7 múltiplos do 6, de modo que nenhum deles é múltiplo do 12 e nem do 4. Sim ou não? Professor, é só ficar intercalando. O próximo, pronto, o 60, por exemplo, agora ele será múltiplo de 12, mas o 66 não. Aí vem depois o 72, que será múltiplo, e o seguinte, que Isso, é. Opa, e o isso. seguinte, que é o 78, não será. Assim por diante. Pronto. 78 não é por 4 e não é por 12, mas é por 6. E aqui eu tenho 7 Professor, múltiplos do 6, né? professor,
Oi, Vê se esse raciocínio não está correto. diga aí. Desses 7 múltiplos de 6, 5 são comuns, múltiplos de 12 são comuns, né? Então, desses 7 Peraí. múltiplos de 6, podem ser os mesmos. Pode ser não, são os mesmos que são os 5 múltiplos de 12, não é isso? Desses 7 múltiplos de 6, 5 são múltiplos de 12, porque não tem 5 múltiplos de 12? Isso. Então, vamos estar 5 múltiplos de 12, mais 2 múltiplos de 6, que não são múltiplos de 12. 7 números. Não é isso? Pelo menos 7 aí. Né? Pelo menos 7. Aí, vamos lá. Dos 5 múltiplos de 12, eu posso tirar desses 12 aqui, pelo menos, se 5 são múltiplos de 12, e tem 12 múltiplos de 4, então sobram 7 que são múltiplos de 4, que não são múltiplos de 12. Isso. E podem ser diferentes de múltiplo de 6 também. Porque nem sempre o múltiplo de 4 é múltiplo de 6, não é? Isso. Então, nós vamos ter 5 múltiplos de 12, mais 2 múltiplos de 6, diferentes, 7. Isso. Mais 5 múltiplos de 4, que dá... Que não são... Mais 5 múltiplos do 4, que não são múltiplos nem de 12 nem de 6, né? Mais 5 não, mais 7 múltiplos de 4, 7. Porque se são 5 múltiplos de 12, 7. Então, vamos lá. 5 mais 2, 7, mais 7, 14, mais os 8, 22. Exatamente. Exatamente. Então tem que ser a letra D, né? Foi esse raciocínio que eu fiz quando eu fiz, agora eu estava tentando me lembrar. Quer dizer, agora que você falou, eu realmente percebi isso também. Ainda fica aquela crítica que você fez. Na verdade, raciocinando que ele quer o menor número de elementos, na verdade, né? Mas eu acho que obrigatoriamente vai ter que ser a menor quantidade mesmo, né? Porque se a gente começar a botar múltiplos de uma coisa que não é da outra, a gente corre o risco de... A gente vai aumentar o número de múltiplos dessa coisa, né? Mas é isso mesmo. Vai ter que ser 22. Vai ter que ser 22. A letra D. E esse raciocínio que você acabou de expor deve ser o mesmo raciocínio que... Quem foi a menina que falou? Menina, mulher, não sei. Acho que fui eu que falei. Uma das meninas falou que tinha assistido, viu na internet alguém fazer. É Raquel. Ah, sim, Raquel. Então eu acho que deve ter sido esse raciocínio, né, que foi aplicado. Pensar dessa forma. Justamente. Então é 22 mesmo. É legal essa questão. Bem boa. Bom, isso, Hadsa, foi bem o que Francisco falou antes também. Tá, Ana Gomes, você tem alguma outra bomba para soltar pra gente aqui? Foi você que jogou a 13. Me diga aí se tem uma outra. Vê aí se tem uma outra. Eu gosto de questão assim, né? Eu fiquei muito confusa nela, mas aí depois eu cheguei, depois de toda essa resolução, eu acho que o que Evaldo disse realmente é assim. Depois fiquei pensando, acho que é igual o que ele disse. Isso. Beleza, mas tá certo mesmo. Tá, essa questão aqui, apesar de ser desse instituto aqui, essa instituição, tá parecendo aquelas questões do ITA, né?
A questão do ITA é que normalmente é mais problemática. Bom, tem alguma outra dessas de conjunto? Professor, vendo aqui o exercício que eu fiz, o de lógica, lá do A4, letra E. Sem ser dessas de vestibular, né? Exatamente, do livro mesmo, daquela exercício do livro, A4, letra E. A4, letra E, página 8A, né? Página 8A. Essa aqui. Essa, né? Isso, a letra E. Letra E. A letra E. O que tem ela? Se 2 divide 8, então o MMC de 2 e 8 é igual a 2. É para determinar se é verdadeiro ou falsa esse condicional, né? Ele é falso por quê? Por que esse condicional é falso? Porque essa proposição que vem antes, ela é verdadeira, porque de fato o 2 é um divisor do 8, mas essa daqui é falsa, porque o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 8 não é o 2, é o 8, né? Se fosse MDC aqui, estaria certo, mas como é MMC, o MMC entre 2 e 8 é 8. Então, ó, o que vem antes é verdadeiro, o que vem depois é falso. Na tabela verdade do condicional, verdadeiro indo em falso é falso. Porque eu acho que na resposta no gabarito ele disse que é verdadeiro. Não, não é mesmo. Mas não é mesmo, não. Porque aqui está o condicional, né? Pois é, exatamente. Aí é o que eu falei, ó. Se aqui fosse uma letra D, né? Se fosse máximo divisor comum, aí essa afirmação aqui seria verdadeira. Aí você teria se verdadeiro, então verdadeiro seria verdadeiro. Né? Mas é MMC, é mínimo múltiplo comum. O 2 nem múltiplo do 8 é, né? Então, quem dirá menor múltiplo, né? Comum. Então o gabarito está errado, né? O gabarito está errado. Ok, beleza, então. Ok. Alguma a mais? Professor, eu tenho uma bem rapidinho. Diga, Raquel. Porque, tipo assim, essas 75 de funções, é só para dizer se é função ou não, aí eu estava tentando fazer agora, aí é só um elemento. Espera, ele já está dizendo que f é função, né? É verdade. Ou seja, f uma função. O conjunto dos pontos de interseção do gráfico de f com uma reta vertical, ele já está dizendo que a reta vertical está em interseção com o gráfico, certo? Então, não é vazio, porque ele já está dizendo que tem interseção, né? Então não pode ser vazio. Não pode ter dois pontos, porque uma reta vertical interceptando o gráfico de uma função significaria dizer que você teria um elemento do domínio associado a dois diferentes, concorda? E aí não seria função. Então não é a letra A. Não é enumerável, isso aqui é uma outra questão. Ser enumerável significa que você consegue contar os elementos, certo? Contar, dizendo quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Aí ele está dizendo aqui que não é enumerável, ou seja, não dá para contar. Né? Mas dá sim, porque
A interseção de uma reta vertical com o gráfico tem que ter um ponto só de interseção, né? Sim. Porque se tiver mais de um, não é função. Tá? Aqui não pode ser pelo menos 2, porque se ter 2 já é problema, ter mais de 2 seria pior, né? É a letra E. Possui um elemento só. Se fosse uma reta horizontal, não tem nenhum problema, né? Uma reta horizontal, ela pode interceptar quantos pontos você quiser do gráfico da função. E não tem problema. Certo? Agora, a reta vertical tem que interceptar um só. Certo. Beleza? Certo. Sim. O que mais? Professor, eu fiquei em dúvida na 241, mas não é dessa lista, do capítulo 10. 200 e... 41. Essa Isso, aqui. essa da PUC. Ah, essa aqui é só fazer fazer a continha, né? Para fazer essa conta. Então, tenho que a minha função é 1 sobre 1 menos x. Então, se eu fizer primeiro, né? Quem é f composta com f, aplicado em x? Vai ser o quê? F de x, né? F de x vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 1 menos f de x. Tranquilo? Que é igual ao quê? A 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 menos x. Concorda? E aí vamos fazer essas continhas aqui, ó. O que é que vai ser essa subtração aqui? O que é que vai dar essa subtração? Vai ficar 1 menos x menos 1 dividido por 1 menos x, não é isso? Concorda? Isso. Beleza? Então aí você vai ter, ó, 1 cancelando com esse 1 aqui. E aqui eu tenho o número 1 dividido por uma fração, né? Que é a fração menos x sobre 1 menos x, né? Se eu faço A dividido por B dividido por C, isso lembra que o A é a mesma coisa que A dividido por 1, né? E quando você divide uma fração por outra, é a mesma coisa de você manter a fração de cima e multiplicar pela inversa da de baixo, né? Sim ou não? Lembra como é que foi definida a divisão entre duas frações? Uma fração dividida por outra, vou botar assim, x, y, é a mesma coisa que x vezes o inverso do y, né? Definido desse jeito. Certo? Então, isso aqui vai nos dar o seguinte, ó. Isso vai ficar 1 menos x dividido por menos x. Aliás, desculpe, né? Não, foi mal. Vamos lá. Aqui é o mesmo que 1 dividido por 1. Quando multiplicar pelo inverso, é isso mesmo, né? Eu que viajei aqui. Vai ficar 1 menos x dividido por menos x. Beleza? Sim ou não? Se eu inverter o sinal de cima e inverter o sinal de baixo, o que é que eu vou ter? X menos 1 dividido por x, né? Certo? Que é a mesma coisa que 1 menos
1 sobre x. Sim ou não? Sim. Porque eu posso escrever como sendo x por x menos 1 por x. E aí x por x, 1, e aí ficaria que eu escrevi, né? Então, isso daqui é a composição, f com f. F composta com f é igual a isso. Aí, quando eu fizer agora f composta com f, aplicado em x, isso vai ser igual a f de f composta com f aplicado em x, que é a mesma coisa que o quê? A f de 1 menos 1 sobre x. Beleza? E aí isso nos daria o quê? 1 sobre 1 menos 1 sobre x. E aí faz essa conta aqui agora. E aí o que é que você vai ter aqui, ó? Esse menos, quando eu fizer o jogo de sinal aqui, né? Eu vou ficar com, em cima eu tenho 1 e aqui embaixo eu tenho 1 menos 1 mais 1 sobre x, né? E aí 1 cancela com o menos 1. Daí eu vou ficar com 1 dividido por 1 sobre x, que vai dar x. Né? Deu para acompanhar? Deu sim, professor. E aí vai dar a letra D, ó. Certo? Digam outra aí. Ah, se bem que já passou o horário aqui, né? Já passou 6 minutos, na verdade, né? Então, ó, nessa primeira aula de exercício, eu não fiz por conta própria nenhum dos exercícios, porque o objetivo é tirar dúvida, certo? Eu resolver uma questão, pegar uma questão e fazer, não é tirar dúvida, né? É fazer a questão, né? Certo? Beleza? E aí, se eu simplesmente pegar a questão e fazer, vocês perdem a oportunidade de tentar fazer antes, né? Se ainda não tentaram, né? Então, bom, enfim. Sexta-feira a gente ainda tem aula de exercícios. Façam o máximo de exercícios possível, porque só fazendo os exercícios é que vai aparecer as dúvidas. Certo? E aí, sexta-feira a gente tira mais dúvidas. E aí eu vejo se eu seleciono algumas questões para eu fazer mesmo, por conta própria, sem que alguém peça. Tá bem? Certo? Bom, então, Ok. ficamos assim. Então, tenham todos aí uma boa tarde. Até sexta-feira. E tchau para vocês, viu? Até mais, Valeu, professor. professor.